Bem-vindo, querido irmão, bem-vindo, querida irmã. Aqui estamos nós reunidos para este programa tão bonito que a TV Aparecida oferece a você em comunhão. Momento de reflexão, momento da gente, principalmente agora, quando estamos nos preparando para celebrar bem o Santo Natal, vamos conversar sobre o Advento. E nesta conversa sobre o Advento, a gente deseja de coração que o Natal seja para você não apenas uma bonita festa na família ou uma missa do galo, que a gente costuma dizer, mas seja principalmente celebrar a maravilha desse mistério da encarnação do Verbo Divino que se fez criança, se fez homem e veio morar no meio de nós. E é tão bom que pela nossa fé a gente consiga não apenas recordar, mas a gente consiga beber dessa graça do Natal, para que Deus renove o quê? O mistério da vida de Jesus em nós e da nossa vida em Jesus. E essa maravilha da graça é sempre o Espírito Santo. O mesmo que fez o Verbo Divino se encarnar no ventre de Maria, ele continua fazendo esse mistério da encarnação acontecer em cada geração, em cada ser humano, em cada comunidade, em cada igreja. E mais uma vez nós temos aqui a alegria de contar com nossos confrades que nos ajudam a refletir. Padre Domingos Sávio está aqui conosco. Bem-vindo, Domingos. Obrigado, Padre Ulisses. Mais uma vez, com alegria, estamos aqui tentando aprofundar com nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV esse mistério para bem vivê-lo. E é tão bom saber, né, Padre Domingos, que aquilo que nós falamos é aquilo em que acreditamos de todo o coração para a nossa própria vida. Padre Luiz Carlos, bem-vindo também. Obrigado. É bom estar aqui para partilhar com os outros aquilo que nós recebemos. Tudo que a gente recebe na formação, tudo que aquilo que nos foi doado é para ser multiplicado. E a gente cresce desse modo. E a gente acredita, Padre Luiz Carlos, que na medida em que nós conseguimos partilhar aqui, aqueles que nos escutam, aqueles que acompanham, podem depois partilhar nas suas comunidades, partilhar com outras pessoas também. E é importante então que a gente parta sempre de um texto bíblico, porque é a palavra de Deus que nos conduz sempre. E sem essa palavra, eu creio que dificilmente a gente faz aquela conexão com o Espírito Santo. Vamos então prestar atenção mais uma vez no texto que nos vem nesse tempo do Advento, do profeta Isaías. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Que maravilha de texto, Padre Domingos. Como é que repercute, ecoa aí no seu coração esse texto do Isaías? Uma primeira impressão que eu tenho, assim, que é uma experiência para mim também, claro que quase que nós vemos Nossa Senhora falando esse texto, né? Lá no seu Magnificat, mas é lá de Isaías, não é? Mas então ali o profeta, ele sente aquela alegria de ter sido revestido com as vestes da salvação, mas principalmente dentro da sua missão. Sim. Que até a certa altura vai dizer, né, que a salvação ela vai acontecer quando a justiça, né, acontecer na terra. Então a alegria, como de Nossa Senhora também, quer dizer, a alegria dela, porque Deus fez grandes coisas através dela. Mas o que Deus fez através dela? Derrubou os poderosos dos tronos e assim por diante. Quer dizer, a alegria de nós estarmos, nos sentirmos inseridos, enxertados, quer dizer, participando desse mistério de salvação de Deus. Através de nós, o mistério de Deus, né, o projeto de Deus está acontecendo. E é um projeto, né, Domingos Sávio, que eu acho muito bonita essa expressão do profeta Isaías, né? Ele me envolveu com o manto da justiça. Isso nunca escapa do profeta, né? Nada pode ser celebrado onde não houver justiça. Tanto a justiça de nós diante de Deus, de preencher o sonho de Deus, como a justiça entre nós aqui na terra. O manto da justiça. E depois a maravilha de dizer essa imagem constante na Bíblia
de que a experiência de Deus é uma experiência esponsal, uma experiência de matrimônio, uma experiência de união de amor profunda entre a divindade e a humanidade. Adornou-me com a sua coroa, como um noivo com a sua coroa e a noiva com as suas joias. Volta sempre essa imagem bonita do matrimônio, do casamento, para talvez a melhor expressão que existe para dizer dessa loucura de união que Deus quer ter com o ser humano. Que até é claro que o texto aqui, no comecinho dele mesmo, seria aquele texto mais conhecido até de nós, né? Que o Espírito do Senhor está sobre mim. Então mostrando, quer dizer, dessa pessoa que se sente com o Espírito do Senhor, ungida pelo Senhor, quer dizer, seria exatamente o Messias esperado. O que ele vem fazer? Quer dizer, não vem aí com a cavalaria dele toda, hoje diríamos com o seu grande exército, mas ele vem trazer uma boa notícia, né, ao pobre, ao cativo, ao prisioneiro, quer dizer, aquele mais abandonado. Quer dizer, a alegria, essa veste de salvação é exatamente isso, quer dizer, ser essa boa nova, essa esperança para quem quase que menos teria condições de esperar. Mas é ali que Deus quer fazer acontecer o seu mistério de salvação, então através desse ungido pelo Senhor. Isso é importante. Gostaria de comentar, Padre Luiz Carlos? Essa manifestação de Domingos disse aí, que me veio um pensamento agora, mas Jesus se manifesta só aos humildes, aos pobres e os outros. Os outros vão manifestar Jesus através de seus meios, vão dar condições de os pobres, os necessitados, sentirem que Deus está cuidando deles. Deus deu para nós a responsabilidade de cuidar dos necessitados. Nós vamos ser o Natal para eles, nós vamos ser a manifestação de Deus. É importante perceber isso aqui. Quem tem o dom de produzir frutos. Isso é importante, né? E eu acho que a gente entra, então, já considerando principalmente o terceiro e o quarto domingos do Advento, né? Esses 4 passos de 4 domingos que a gente dá até chegar à celebração do Natal, né? E aqui entra certamente uma figura assim muito forte que se chama João Batista, o precursor. É ele, né, que vai preparar o caminho do Senhor. Eu acho, né, Padre Domingos, que é muito interessante o João Batista, porque eu vejo sempre a pregação do João Batista como alguém que quer, de alguma forma, criar um mínimo de justiça, aplainar, acabar com esses vales, com esses buracos, acabar com essas montanhas, aplainar o caminho do Senhor, né? Criar uma justiça para todas as pessoas, converter os corações, enfim, ele quer que quando vier essa novidade maravilhosa do mistério da encarnação, né, haja um mínimo de humanidade sobre a terra para dizer, chegamos à plenitude dos tempos. Eu não sei se essa interpretação é correta. Não, exatamente, que até o terceiro domingo, né, é o Evangelho de São João, o comecinho dele, o primeiro capítulo, versículos 6 a 8, quando vai falar exatamente do João Batista. É interessante que João vai dizer o seguinte: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Quer dizer, para São João evangelista, o João Batista nem tem pai, nem mãe. Quer dizer, ele é enviado por Deus, quer dizer, mostrando essa absoluta gratuidade de Deus. E até no nome dele, né? Quer dizer, Yohanan, quer dizer, Javé voltou-se graciosamente. Quer dizer, é o que João Batista vai anunciar. Depois é interessante que você lembrou, mas o Evangelho vai dizer para nós, por exemplo, assim, que João Batista ele veio alisar o que era áspero, ele veio endireitar o que estava torto e tudo mais. Quer dizer, tudo isso parece que mostra realmente que o que o profeta está querendo dizer é o coração da gente. Quer dizer, são as nossas tortuosidades, as nossas asperezas, podemos dizer, o coração de pedra, né, que vai arrebentando tudo, né, mas para ter um coração de carne. E aí mostra, acho que é muito bonito isso, né, quer dizer, o profeta vai dizer, quer dizer, se eu não preparar o caminho, quer dizer, não quiser realmente começar uma vida nova, assim, de mais, podemos dizer, de mais delicadeza em vez de aspereza, de dureza,
não acontece advento, né? Não estou me preparando para celebrar o advento. Acho que é uma coisa que fala bem mesmo para dentro do coração, das atitudes que nós estamos vivendo. Eu acho que é importante, por outro lado, e sempre me admira ver como aquilo que Deus poderia realizar por conta própria, Ele convoca o ser humano para ser parceiro, para ser protagonista, né? E a maravilha desses seres humanos escolhidos por Ele, aí eu acho que nesse advento já traz para nós, é a figura de João Batista, é a figura de José, é a figura de Isabel, de Zacarias, é a figura de Nossa Senhora, né? É curioso ver que eu estava refletindo que as escolhas que Deus faz, Ele tira de onde não tem nada. Maria, virgem. Isabel, passou do tempo. Zacarias. João Batista está lá no deserto, é um ermitão sozinho, praticamente. Ermitão. José, a situação dele complicada. Então nós vemos que, por que o anjo diz? Para Deus é possível todas as coisas, para Deus nada é impossível. Como? Quer dizer, que não foi pela vontade da carne e do sangue, mas pela vontade de Deus. Porque as pessoas trazem ali o nada para que tenhamos o tudo. E é importante em tudo isso aquilo que nós achamos o ator principal da história da salvação. Aliás, de toda a Bíblia, de A a Z, é aquele que nós chamamos de Espírito Santo, né? Aquele que precede, aquele que realiza, aquele que atualiza, é essa Espírito de Deus, que no fundo esse Espírito de Deus acaba sendo, não é mesmo, do Padre Domingos sabe, a união do Pai e do Filho, do qual brota um amor personificado chamado Espírito Santo. Deus tanto amou o mundo que nos deu o seu Filho. É esse amor personificado do Espírito Santo que faz aquilo que você disse, faz o impossível, Do estéril ele traz a vida, né? De um João Batista ermitão, ele faz um anunciador, um preparador da vinda de Jesus. Como que não dá para imaginar o Espírito Santo, embora a gente sempre tenha aquela ideia da pombinha, né? Mas eu acho que o Espírito Santo é muito mais essa força, essa energia, esse impulso, esse mistério do amor que penetra a história humana, penetra o ser humano e é Deus presente conosco. Interessante, se formos olhar, por exemplo, lá no capítulo 10 dos Atos, quando São Pedro vai dizer o seguinte, que Jesus, ungido pelo Espírito Santo, com poder, quer dizer, São Pedro define ali que o Espírito Santo é o poder com que Jesus se sentiu investido para passar a sua vida fazendo o bem. Então, de fato, o Espírito Santo podemos dizer assim, a condição que Deus dá para nós de agirmos divinamente. Agora, interessante também ainda a questão do Advento, até isso aparece de modo mais claro nesses 2 últimos domingos do Advento, terceiro e quarto domingos, seria a questão, por um lado, numa das leituras, lá de 2 Samuel, capítulo 7, vai entrar a figura de Davi. E Deus, quer dizer, Davi desejava assim, construir uma casa, um templo para Deus. Deus disse não, através do profeta Natã. Eu é que vou construir uma casa para você. Quer dizer, uma dinastia, uma família. E vai dizer que um descendente seu terá um reino que nunca vai terminar e assim por diante. E o grande sonho de Deus, como você mesmo falava, assim, parece que o que Deus quer mesmo é ter essa comunhão profunda conosco. Então tem até ali um versículo que eu acho fundamental para nós entendermos também o espírito de advento de Natal. Quando Deus vai dizer através do profeta, para esse descendente de Davi, eu serei para ele um pai. Só que é interessante que ali o hebraico, ele vai dizer assim, eu serei para ele, como que seria? Para pai, leab. Que o le, ele pode ter um sentido no hebraico de enfático. Eu entenderia assim, quer dizer, eu serei para ele de fato um pai. E ele será para mim le-ben, quer dizer, de fato um filho. Quer dizer, esse desejo de Deus, de fato, de exercer a sua paternidade no mais profundo sentido da palavra, já aqui na terra.
E isso então vai acontecer exatamente em Jesus. Por exemplo, um dos evangelhos, o evangelho do quarto domingo, vai ser exatamente o da Anunciação. Quando ali Lucas vai mostrar exatamente que em Jesus se realiza a promessa feita por Deus através de Natã para Davi. Jesus, ele vai ser filho de Nossa Senhora. Eis que conceberás e darás à luz. Então é ela que é a mãe. Então Jesus é humano, nasce do humano de Nossa Senhora. Mas por outro lado, ele será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus, porque é por ação do Espírito Santo que ele foi concebido. Então ali realmente se une isso aí, né? Quer dizer, em Jesus, de fato, Deus, ele é Pai, mas para valer desse Filho. E nós nos unindo a esse Filho, somos também exatamente esse Filho ou esta filha que Deus tanto sonha que nós sejamos. Certamente. Eu acho que assim como Deus convocou aqueles personagens, aquelas pessoas que foram significativas no momento da encarnação, no momento do nascimento de Jesus, em toda essa preparação que foi feita, toda uma história que envolve desde o velho Zacarias, Isabel e tantas pessoas, né? Mais tarde os pastores. É muito importante a gente perceber que a cada Natal que nós celebramos, num certo sentido, Deus está convocando novos personagens, como seriam novos João Batista, novos Zacarias, novos Isabel, para exatamente fazer com que o acontecimento não seja só memória do passado, mas seja realização no presente, não acha? E a figura, por exemplo, são figuras belíssimas que nós temos aí, desde João Batista, São José, que eu acho uma maravilha, essa presença de José, né? Então, em tudo isso, significa para nós, a liturgia da palavra, ela vai abrindo para nós um espaço que vocês diziam, é um acontecimento, é alguma coisa que, digamos assim, aconteceu no tempo e no espaço, está bem marcado, entende? Quando foi tudo isso? São Paulo vai dizer, chegou a plenitude dos tempos. O que é essa plenitude dos tempos para nós? Você saberia dizer, Domingos? Então, ali São Paulo, em Gálatas 4, né, 4 e seguintes, sim. Quer dizer, São Paulo ele vai dizer que a plenitude dos tempos para Deus é quando, de fato, acontece isto. Quando Deus enviou seu Filho para o nosso meio, nascido de mulher. Sim. E nascido sujeito à lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sujeitos à lei. Mas que resgate que é esse? Para que nós, São Paulo vai dizer, recebêssemos a adoção filial. Então, o que Deus realmente sempre sonhou, e Ele como que inaugura, através desse tempo de advento, de Natal, é a nossa adoção filial. Aquilo que Deus falava de Davi, eu quero ser para ele um pai, mas que ele seja para mim um filho, está aí. Agora está plenamente, ao menos da parte de Deus, está tudo realizado no seu Filho Jesus. Agora, na medida em que nós vamos nos assemelhando a Jesus, como São Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 29, né? Que Deus, quer dizer, nos escolheu desde antes de nós existirmos e escolheu Jesus para que fosse imagem e semelhança nossa, de Deus, quer dizer, Jesus fosse para nós essa imagem e semelhança, para que Ele fosse o primogênito numa multidão de irmãos. Quer dizer, primogênito de Jesus, quer dizer, filho ou filha de Deus, como Jesus foi. Mas já estão apontando que está no final do programa. Eu queria que o Padre Luiz Carlos ainda falasse rapidamente para nós um pouquinho desse tempo do Natal, essa espiritualidade, essas antífonas do ó. Você poderia resumir para nós? Liturgicamente, o tempo de Natal tem textos muito bonitos. Toda a liturgia de Natal é muito iluminada, ela é uma verdadeira árvore de Natal iluminada. Sim. E temos lá para a oração das vésperas, que aqueles que fazem as vésperas sabem que se trata, temos as antífonas maiores. Antífonas são pequenas orações que são feitas antes do canto do Magnificat. Então, são 7 antífonas, né? E que são, como dizer, a novena do Natal, os dias de preparação para o Natal. Antífona é essa oração que, colocada, todas elas começam com ó. Ó sabedoria, ó... É uma exclamação. Ó. E daí nós temos aí até a igreja Nossa Senhora do Ó, que é a Nossa Senhora grávida, chamada Nossa Senhora da Expectação,
Não é porque ela é bonita, ó que beleza que ela é, não. Porque tem essas antífonas, Nossa Senhora das Antífonas desse período de Natal. E são as antífonas começam com um título de Jesus: sabedoria, Rei de Israel, Adonai, chave de Davi, do Emanuel. É curioso, em latim, você colocando os títulos de Jesus e lendo a primeira palavra, a primeira letra de baixo para cima, dá em latim Herocrás. Estou chegando amanhã. É bonito isso. As antífonas, elas têm esse aspecto de aclamar Cristo, um Cristo que chega para se manifestar a todos como aquele que Deus, para ser crido, ser acreditado. Isso. Fica então para você uma sugestão muito bonita, viu? Com as antífonas do Ó você pode enfeitar o seu presépio, não esqueça disso. Com as antífonas do Ó você prepara o seu coração para a vinda de Jesus. Lembrando sempre para você que este ano litúrgico é um ano litúrgico próprio da nossa Igreja Católica do Ocidente, de rito romano, não é mesmo? Nós católicos temos vários outros ritos, com outros costumes, às vezes até com outro ritmo de celebração litúrgica. E mais uma vez, lembrando que tudo que nós celebramos se refere a acontecimentos históricos. Ou seja, Deus estava, esteve e vai estar presente dentro da nossa história. Mas houve um tempo marcante nessa história, que foi o tempo em que o Verbo eterno se encarnou, se fez uma pequenina criança em Belém, viveu a sua vida no meio de nós, e esse acontecimento da encarnação é um acontecimento que se estende através da história. Não é que alguma coisa do passado, mas é algo que hoje, neste ano de 2020, se repete para nós, porque nós precisamos que Deus esteja presente dentro da história humana, dentro da minha história, dentro da sua história. E essa presença de Deus sempre pode ser chamada de encarnação. Um Deus que assume a minha natureza, assume a minha vida, assume a vida da nossa geração. E Ele nunca, jamais se faz ausente, distante daquilo que vai acontecendo conosco. Essa solidariedade divina com o ser humano é uma solidariedade que se encarnou, se visibilizou na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, por isso que o Natal é tão importante para nós, lembrar que sem encarnação não há redenção. É fato isso aí, Padre Domingos Sávio, nós podemos afirmar assim quase que dogmaticamente, sem encarnação não há redenção. Claro que pensarmos diferente seríamos criar uma hipótese, que talvez fosse possível também, né? Claro que Deus, sendo a onipotência, poderia ter inventado outros modos de realmente nos redimir, nos salvar. Sim. Agora, o modo que nós temos e que temos certeza, sobretudo da fé, que é o modo que Ele escolheu, é exatamente o modo da encarnação. Não é? Esse desejo tão profundo de Deus, né, de realmente entrar nessa comunhão mais íntima mesmo, como de pai para filho, com filho, né? E nós de filho com pai, isso Ele mostrou que é desse jeito que Ele quer nos salvar. E então Ele inaugura esse caminho para nós de vida, de salvação, exatamente pela encarnação do seu Filho. Como até, acho que é São Leão Magno, que vai dizer, um dos grandes papas, São Gregório, que vai dizer, né, que então, Deus se torna humano em Jesus para que nós, humanos, nos tornemos divinos em Jesus, quer dizer, com a mesma ponte, vamos dizer, através de Nossa Senhora. Né? Então, esse foi o jeito que Deus escolheu para a salvação. Mas é claro que não poderíamos duvidar de Deus dizendo que não teria outro meio. Não, quer dizer, do modo como Ele nos mostrou, é o meio que nós temos. De fato, o que aconteceu foi isso, né? E a única explicação nos vem sempre naquela frase bonita, de tal modo Deus amou o mundo que nos deu o seu Filho único. Né? Então Ele escolheu um modo pelo qual Ele pudesse expressar o quanto Ele nos amava e nos ama. E foi nos dando o seu Filho. Poderia ter 1000 formas, mas Ele nos deu o seu Filho. Então, quer dizer, Ele deu o seu Filho, mas agora para quê?
para que todo aquele que nele crer, quer dizer, for assimilando Jesus, for assim, se identificando com Jesus, tenha a vida eterna, a vida do Pai, não a vida de filho, né? Se divinize. Pela fé em Jesus. Vai se Adesão. divinizando em Jesus, né? E divinizar-se é crescer no amor. Não tem outro caminho, né? Mas vamos voltar, Padre Luiz Carlos, ao nosso advento. Nós estamos já nessas 2 últimas semanas do advento, o 3º e o 4º domingo do advento, né? E tudo isso traz para nós, então, essas figuras importantes, principalmente eu acho que no 4º domingo já vem a narrativa da anunciação do anjo, né? Como é que você imagina, Luiz Carlos, que aconteceu essa história da anunciação do anjo a Nossa Senhora? Você que tem uma imaginação assim bastante perto, se você fosse fazer um filme dessa história, como que você faria? Eu acharia dificuldade de achar a tomada para ligar essa máquina, para pegar essa maravilha que foi essa anunciação. E por que Deus, pegando o gancho do Padre Domingos, por que Deus assume o modo humano de nos trazer a redenção? É um sinal claro que nós também vamos assumir a redenção de forma humana, dentro da nossa humanidade, não saindo da humanidade, que é o melhor meio. Quanto mais pessoa eu sou, quanto mais humano eu sou, mais aberta eu estou à graça da encarnação. E é como o Verbo se fez carne, carne no sentido de manifestação, e habitou entre nós. A impressão que tem é que ele colocou a sua tenda, o verbo que é usado em grego e também em hebraico, coloca como se a tenda. O Verbo se fez carne e habitou. E no hebraico tem lá o Shekinah, que é a tenda. Deus colocou a sua tenda no meio das nossas. De tal modo que a gente olhando uma Coab, assim, aquelas casinhas lá, uma delas seria o Verbo encarnado. A casa de Nazaré. Casa de Nazaré, ali, o Verbo se fez carne. Carne significa manifestação. Deus se manifestou desse modo. E aí nós vemos a figura de Maria. Uma coisa que eu não tinha assim ainda conhecimento, que existe uma ligação em Nazaré do poço, dizendo que a anúncio do anjo, a anunciação teria iniciado no poço e Maria correu para casa. Dizer que existe, não sei se é verdade isso, mas em todo caso, não justo não é bem trovato, né? Não pode não ser verdade, mas é uma boa explicação. Que Maria sai, no seu processo de vida normal, houve esse fato do anúncio. E nós voltamos atrás nos grandes anúncios. O anúncio dos nascimentos de Isaac, o nascimento de Sansão, o nascimento de Samuel. Sim. Todos os nascimentos seguem esse mesmo esquema. No impossível surge a grande possibilidade. E é bonito isso perceber como Deus pega justamente a fragilidade máxima, quer dizer, a impossibilidade máxima, para que se dê a possibilidade máxima. Então ali Maria, esse diálogo com o anjo que Maria tem, que é muito interessante, a saudação do anjo cheia de graça, cheia da graça de Deus, de que Maria, como diz os santos padres, primeiro concebeu no seu coração e depois concebeu. De que a palavra de Deus chegou a ela e essa palavra se fez carne. Eu acho que as coisas aconteceram dentro de uma rotina de vida, né? Muito comum em cada família, né? Mas o que eu acho muito importante é que o coração dessa mocinha já era cheia da palavra de Deus. Foi uma novidade, mas era uma expectativa imensa de que isso iria acontecer em algum momento. Com quem, quando, como, eu acho que ninguém sabia, né? Mas o fato de já ter uma fé profunda nas promessas divinas certamente fez que Maria Santíssima, de um lado surpresa, de outro lado ela falou, está acontecendo aquilo que eu esperava, está se realizando e Deus escolheu a mim, então faça-se em mim segundo a palavra de Deus, uma palavra que vem vindo já de séculos afora, desde o velho Abraão e de repente agora vai se realizar. Sempre partindo do impossível. A
prima Isabel já está no 6º mês daquela que era dita estéril. Por isso não há impossibilidade de uma virgem conceber. Isso é bonito. É mais curioso que também que Maria, todo aquele estilo de formativo que ela tinha recebido, toda a formação que ela teve, tudo que ela fez crescer, ela passa para Jesus. Quer dizer, o Jesus que nós temos é uma fotocópia de Maria, por causa que ela o ensinou. Então, sua pregação, os seus elementos, muitas coisas nascem dos seus diálogos, dos seus contatos com a mãe. Que ele também era humano, extremamente humano. Nós não podemos crer no Jesus que ficava fazendo milagre, brincando com as crianças, e aquela mentalidade que já surgiu. Um Jesus que pode bater em mim aí, eu não estou sentindo nada. Não. Mas era um ser humano, concreto, total. Eu acho que Padre Domingos pode confirmar, entende? Eu não costumo acreditar muito nos apócrifos, evangelhos apócrifos, Domingo, porque já coloca Nossa Senhora do Templo fazendo escolinha, né? Eu acho que tudo que ela aprendeu ali no clã familiar dela, no grupo dela, nos momentos de sinagoga que elas tinham, a forma como aprofundavam a palavra de Deus, né? Eu acho que foi ali em Nazaré mesmo que ela cresceu espiritualmente e que ela percebeu, entende, que vivia numa profunda união com Deus e que o Espírito Santo já estava tomando conta da sua vida, iluminando os seus passos. Eu não posso imaginar que houve algo excepcional, como os apócrifos gostam de dizer. Mas, sem dúvida, até agora me veio até um outro fato da Bíblia, né? Por exemplo, no caso assim da questão da imortalidade. Sei. Quer dizer, assim, sobretudo isso surgiu no tempo dos Macabeus, lá da grande perseguição de Antíoco IV, sobretudo os Seleucidas, que quiseram impor a cultura grega, inclusive a religião grega, quer dizer, o paganismo, né? E assim perseguir os judeus. Interessante que, ao menos, nós entendemos assim, né, que os justos, por serem justos, estavam sendo mortos. Bom, como que fica isso agora, se o justo tem que viver, né? Então, a partir desta perseguição por serem justos, o povo chega à conclusão, não. Então existe imortalidade, existe uma vida depois dessa, não tem como. Senão, como que Deus vai ser fiel se quem é fiel a Ele está sendo morto? Então, quer dizer, podemos dizer, aconteceu também essa certeza de imortalidade e de um aqui terra, né, uma pós-vida, a partir da experiência. Quer dizer, se Deus ele é fiel, Ele vai ter que ser fiel um momento, então vai ser depois da morte, pelo menos. Então, talvez até a partir disso também, como você já falava, pode ser que Nossa Senhora mesmo, quer dizer, ela chega, quer dizer, ela diz o seu sim diante da fé que ela tinha. Não, se chegou a hora, eu estou aqui, não estou entendendo nada, mas estou aqui, quer dizer. Começa aí a gestação de Jesus aí no seu ventre. Eu creio que essa experiência do mistério da Anunciação fica esse lado, entende, de mistério, mas eu acho que é muito importante para a nossa fé, que fica também um acontecimento concreto, né, que se passou, aconteceu dentro da história, e o evangelista faz questão de determinar quem era o imperador, quem era o governador, para dizer, não foi uma invenção, né? Não é alguma coisa que surgiu aí como narrativa de novela, não, é um fato que aconteceu de verdade, né? Mas a gente, terminando o tempo da nossa reflexão, eu acho que é importante acentuar esse aspecto, né? O primeiro templo real da presença de Deus, tal como se revelou em Jesus, foi uma família. Eu acho que por isso que o Natal é uma festa de família. É uma festa para renovar Jesus, Maria e José dentro de cada casa, né? E como é que a gente pode dizer para aqueles que estão acompanhando esse programa aí, né? Como é que eu preparo o Natal, Padre? Como é que eu faço isso aí dentro da minha casa? O que é que vocês diriam para nós? Eu acho importante, como dentro da pandemia não vai poder haver muita comunicação da família, porque Sim. Nós estamos vendo os desastres acontecendo por certas reuniões de família. E então, continuando respeitando Jesus também nesse ponto. Então, fazer, sobretudo, criar esse ambiente de Natal, fazer um presépiozinho,
sobretudo que as crianças, as casas que dão a criança, que eles possam montar o presépio, explicando para eles, porque na cultura europeia atual, o Natal já desapareceu. O bispo de São João esteve, o anterior, ele esteve lá na Europa no tempo de Natal, não viu nenhum sinal de Natal, nem pastorzinho, nem estrelinha. Zerou, é passagem de ano. É Papai Noel, Caixa. talvez alguma árvore de Natal. Desempregado. Mas Jesus Cristo não é convidado. Não, ele não vai ser convidado por É nascimento. o que a gente vê em nosso shopping center por aqui, né? Há de Desastroso. tudo menos Jesus. Eram tão bonitos os presépios no shopping, mas como ofende os outros, estão tirados. É. E seria um chamariz muito bonito. É uma pena, não é mesmo? Mas você acentua algo que eu acho importante. Natal, vamos celebrar novamente em família. Eu acho que assim como muitas famílias, através da TV Aparecida, puderam celebrar a Semana Santa, né? Pudemos celebrar uma bonita festa de Nossa Senhora Aparecida, vamos celebrar também o Natal, vamos celebrar a novena de Natal, né? Mas será bom aquilo que diz o Padre Luiz Carlos, seria tão bom que a gente envolvesse as pessoas da família, até para montar um pequenino presépio, né? E eu insisto sempre, Padre Domingos sabe, que nós estamos batendo com as famílias, por amor de Deus, além das imagenzinhas todas, coloque a Bíblia aberta. Coloque a palavra de Deus aí, porque é a palavra que se fez carne. Né? É a palavra que está presente na liturgia, na nossa vida, para ilustrar o que nós estamos vivendo. Então, sem a palavra de Deus, de fato, o Natal fica sem luz, não é? Isso é. E depois eu diria assim, quer dizer, Jesus ele é o primogênito de uma multidão de irmãos, quer dizer, tem que ser o primogênito do papai, da mamãe e do filho. Quer dizer, então, foi assim que Deus parece que mostrou o que quer que aconteça no Natal. Então, é o José, sendo aí também um discípulo de Jesus, Maria, discípula de Jesus, e nós, quer dizer, sendo um filho, né, de uma família também. Sim. Então, acho que realmente nós acolhendo Jesus como o filho que vem nos ensinar a sermos filhos e filhas. E entra no Natal a solidariedade, aquela sensibilidade da gente diante do outro, aquilo que dizia João Batista, reparta sua túnica com o outro, essa capacidade de dizer, eu quero que o outro também, a outra família se alegre no Natal. Eu quero dividir. Eu quero talvez nesse final de ano pegar tudo aquilo que eu não precisei o ano inteiro e distribuir para os outros e não ficar guardando em casa. Eu quero que o Natal seja essa sensação de alegria, de paz, de luz, de presença de Deus e de esperança para o novo ano. Por isso que a gente planta o Natal antes de terminar o ano civil, para que comecemos o novo ano com uma presença de Jesus muito forte dentro da minha casa, dentro da minha família. É isso que a gente deseja para você. E repito, está aí a novena de Natal, escrita, bonita, preparada. Reze conosco através da TV Aparecida, peça essa noveninha através de 0300 210 1110, peça essa noveninha para você e ela vai chegar e a gente vai celebrar bem. Desde já, nós desejamos para você, meu irmão, minha irmã, um santo, um feliz Natal. Mas com a presença de Jesus, Maria e José e desta palavra de Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter nos acompanhado. Continue sempre aí atento a esse programa Em Comunhão, que ajuda a gente a entrar um pouquinho mais no mistério maravilhoso da fé que Jesus nos deixou, que Maria vivenciou e que todos nós queremos seguir proclamando para todo mundo. Fique com Deus e com a bênção de Nossa Senhora Aparecida.